Transmissão especializada de caça de peixes em alto mar. Capítulo 71. Paran sentiu seu estômago revirar. A cena que ela acabará de testemunhar permaneceu vívida em sua mente. O que exatamente ela tinha acabado de ver? Por que uma coisa dessas existe? 1 milhão de perguntas surgiram dentro dela, mas nenhuma delas escapou de seus lábios. Todos os outros provavelmente estavam em um estado semelhante. Paran mal conseguiu controlar a respiração antes de falar com a voz trêmula. Vamos dar uma pausa por enquanto. Todos reunidos permaneceram em silêncio por um momento. Como se houvesse um acordo tácito, cada um deles colocou uma mão na testa, franzindo a testa. Xiao se agachou, enterrando a cabeça nos braços, tremendo incontrolavelmente. Como conjuradora da habilidade, ela sem dúvida suportou um fardo muito mais pesado do que Paran ou os outros membros de Okeanos. Elvira se aproximou de Xiao silenciosamente, dando-lhe um tapinha gentil. Mentalmente, Elvira era a mais forte de todos os Okeanos. Vai ser difícil ter uma reunião aqui. Vamos levá-la para algum lugar onde ela possa descansar e aí podemos conversar. Meu lugar deve servir, certo? Todos concordaram com a sugestão dela. E quanto a isso? Paran olhou para o cadáver de Kang Iori. Eles deveriam originalmente entregá-lo a Silo, que estava esperando a bordo do navio na superfície, mas o risco agora era muito grande. Quem sabia em que estado estava o corpo de Kang Iori? Sem mencionar o fato de que o mergulho durou 40 minutos, e era loucura esperar que seu corpo estivesse em condições normais depois de ter se enredado com tal ser. Vamos deixá-lo temporariamente nas águas perto da minha casa. É uma área isolada, então deve ser seguro, sugeriu Elvira. Foi uma ideia razoável. A casa de Elvira não ficava apenas em uma área isolada, ficava muito além disso. Para começo de conversa, ninguém deveria morar ali. Em termos de danos potenciais que o corpo de Kang Iori poderia causar, essa era a opção mais segura. O frio extremo da região retardaria a decomposição do corpo, pelo menos até certo ponto. E o mais importante, era perto. A apenas 20 minutos de nado. Então, todos concordaram. Decidiram ir para a casa de Elvira. Após refletir melhor, nenhuma solução melhor me veio à mente. Era crucial ajudar Xiao a se recuperar o mais rápido possível. Ela parecia profundamente abalada. Após notificar Silo sobre a situação, eles receberam uma simples confirmação em resposta. Silo entendeu bem que se Okeanos dizia que algo era perigoso, então realmente era. Se ao menos o resto do mundo fosse tão sensato. E assim, eles chegaram ao Elcal, um lugar bem no limite da Sibéria Novelid. Leia a história completa, encostado no Oceano Ártico, onde o solo permanecia congelado e coberto de neve o ano todo, um lugar de extremos, longe de qualquer civilização. Aqui, Okeano surgiu com um cadáver. Parecia estranho quando dito dessa forma, mas foi o que aconteceu. Diego, leve-a para dentro de casa. Verte, fique de olho no estado dela. E Elvira distribuía papéis com eficiência. Embora pudesse ser selvagem e imprudente às vezes, em momentos como aquele, ela era incrivelmente confiável. Logo, Diego retornou com um grande caixão de ferro e correntes pesadas após levar Xiao para fora. Eles selaram temporariamente o corpo de Kang Iori nele, e os Okeanos se reuniram na casa de Elvira. Não importa quantas vezes eu venho aqui, nunca me acostumo. Paran murmurou enquanto descia a escada de ferro. A casa de Elvira era um bunker. Eles cavaram o solo congelado, esculpindo um enorme bunker dentro da rocha. O dinheiro pode realizar qualquer coisa, especialmente no mundo dos caçadores. O interior do bunker tinha uma atmosfera sombria e lúgubre. Parecia exatamente com os abrigos de emergência que se vê em filmes de desastre. Era um reflexo do gosto de Elvira. Havia tantas coisas que Paran queria dizer cada vez que entrava, mas agora não era o momento. Familiarizada com o layout do bunker, ela navegou pelas passagens sinuosas com facilidade, chegando ao quarto. Lá dentro, Xiao estava deitada em uma cama de aparência aconchegante, com Verte monitorando de perto sua condição. Como ela está? Não há problemas visíveis com o corpo dela. Depois de um pouco de repouso, ela deve ficar bem. Vamos ficar de olho nela, por precaução. Ufa, tudo bem. O tempo passou silenciosamente. 4 deles, excluindo Xiao e Verte, se reuniram na sala de estar. Mais uma vez, foi Paran quem falou primeiro. Alguém tem um palpite sobre o que foi isso? Um silêncio pesado pairava sobre o grupo. Paran não esperava uma resposta quando fez a pergunta. Com a voz trêmula, ela continuou. Para ser sincero, eu senti algo. Tenho certeza disso. Embora ela não conseguisse explicar de onde veio, o que era ou por que estava na Terra, ela tinha certeza de uma coisa. De alguma forma, está relacionado ao Kraken. O que? Os membros do Okeanos, que estavam olhando para o chão com expressões complicadas, olharam para Paran em choque. Era um nome que nenhum deles esperava ouvir. Mas era verdade. Quando lhe perguntaram como podia ter tanta certeza, ela teve que admitir. Era só um pressentimento. Como isso faz sentido? Como você pode ter tanta certeza apenas com base num pressentimento? Não, me escute. Não é só um sentimento. É algo mais fundamental. Toda vez que Paran invocava o Kraken para usar sua habilidade, ela sentia uma sensação peculiar. Era como se seu peito estivesse apertado, suas entranhas inchando com algo que de repente desapareceria. A sensação era fraca, passageira e sutil, tanto que Paran nem anotou durante anos. Foi somente depois que Alice se foi, e Paran começou a caçar criaturas marinhas ao redor do mundo de forma imprudente, que ela começou a entender isso. E quando ela viu aquele olho na memória de Kang Iori, Paran sentiu a mesma coisa, mas muito mais forte. Tenho certeza. Os dois sentimentos eram os mesmos. A presença que senti naquele olho era simplesmente avassaladoramente poderosa. Para fazer uma comparação, invocar o Kraken era como olhar para a chama de uma vela, enquanto olhar para aquele olho era como entrar em um inferno em chamas. Então você está dizendo que aquela coisa é o Kraken? Não, não é o Kraken. Tenho certeza disso. Está conectado ao Kraken, mas não é o Kraken em si.
Como você pode ter tanta certeza disso? Para não tinha uma resposta fácil para essa pergunta. Se ela tivesse que explicar, sim, mais uma vez era apenas um sentimento. Era tão vívido e intenso que não podia ser simplesmente descartado como um sentimento, mas não passava de nada mais que isso. Enquanto Param procurava as palavras certas, Russell falou: bem, se há alguém em quem se pode confiar em relação ao Kraken é você, Param. Ninguém duvida de você. Mas ainda assim, gostaria que você explicasse com mais clareza. Se aquela coisa não é o Kraken, então qual é a sua conexão? Um amigo do Kraken, um inimigo, algo assim? Para ser sincero, não tenho certeza. Uma vez não é suficiente. Mas, Param parou de falar, incapaz de sugerir outro mergulho. Todos abaixaram a cabeça, entendendo sua hesitação. Certo. Se tiver mais alguma coisa, avise-nos. Agora vamos discutir o problema real. Os olhos de Elvira ficaram frios. Como derrotamos essa coisa? Quem sabe? Param acariciou seu queixo. Se Param fosse colocada diante daquele olho agora, quais seriam suas chances de vencer? Mais ou menos na média. Na melhor das hipóteses, ela diria 50%. Cara ou coroa. Mesmo isso era uma probabilidade incrivelmente alta. Afinal, ter 50% de chance contra um ser que exterminou os Slayers, algo parecido com um deus. O problema estava no que esses 50% significavam. Isso não significava que Param e a criatura seriam parelhos. Significava que seria como jogar uma moeda. A habilidade de Param era simples. No oceano, ela tem uma vantagem esmagadora contra todas as criaturas vivas. Contanto que fosse uma criatura viva sem perguntas, Param teria vantagem. Então ela poderia vencer. Mas se não fosse uma criatura viva, ela seria abatida. E falando objetivamente, as chances daquele olho ser considerado uma criatura viva eram baixas. Quem poderia olhar para aquela coisa e pensar que ela tinha células? A única razão pela qual Param deu a si mesma uma chance de 50% foi que sua janela de status se referia a ela como um ser vivo. Se não fosse por isso, ela teria colocado suas chances abaixo de 1%. Mesmo que fosse uma criatura viva, ela não podia ignorar a possibilidade de que sua habilidade não funcionasse contra ela. Sobrecarregar a janela de status desse jeito. Nunca vi nem ouvi falar de algo assim. A criatura pode ignorar sua vantagem esmagadora e simplesmente esmagá-la. Em outras palavras, foi uma aposta. E Param não era o tipo de pessoa que gostava de apostar o destino do mundo. Ela queria aumentar suas chances para 100%. Porque se Okeanos caísse, não sobraria ninguém. Viver ao lado daquela monstruosidade na Terra não era nenhuma opção. No meio de toda essa incerteza, havia um fato claro. Okeanos e Param precisavam se preparar. Eles precisavam de uma preparação meticulosa e completa para a batalha que decidiria o destino do mundo. Capítulo 72. À medida que a noite se aproximava, inúmeras discussões ocorreram dentro do bunker de Elvira. Quando Xiao acordou e Vertia entrou na conversa no meio do caminho, a discussão se tornou mais aprofundada. É claro que o globo ocular dominou a conversa, mas não foi a única coisa que eles viram ali, então outros tópicos também foram discutidos ativamente. Por exemplo, a habilidade de Kang Yuri. Sanidade à prova d'água. Apesar do desempenho devastador, as condições de aquisição foram surpreendentemente simples. Adquirido através de um pergaminho, adquirido ao perder completamente a razão debaixo d'água e então derrotar o alvo, adquirido ao perder completamente a razão debaixo d'água e então escapar do alvo, adquirido ao perder completamente a razão debaixo d'água e então restaurar a sanidade. Naturalmente, simples não significa fácil. Independentemente de qual dos três caminhos, excluindo o pergaminho, a mente de Kang Yuri deve ter sido completamente destruída pelo menos uma vez. Várias hipóteses foram trocadas sobre isso. A teoria mais provável era que ela foi afetada pelo globo ocular. Como não se tratava de derrotar ou escapar, a opção restante era restaurar sua sanidade. No entanto, então, isso significa que havia alguém lá que conseguiu manter a sanidade depois de ver aquilo e restaurar uma mente destruída? De fato, havia caçadores entre os Slayers especializados em cura ou purificação, mas nenhum capaz de enfrentar um monstro que pudesse quebrar a janela do sistema. Talvez Hunter Ansivo tenha feito isso. Isso não faz sentido. Independentemente das habilidades dele, não explica a condição de Marianne. Isso também é verdade. Então a possibilidade restante é que a mente de Kang Yuri já tivesse sido destruída antes que a entidade começasse sua atividade. Será que existe um monstro capaz disso? Quem sabe? A segunda possibilidade é que entre os numerosos monstruosos, houvesse um capaz de destruir a mente de Kang Yuri, e depois de muitas reviravoltas, Kang Yuri, cuja mente foi destruída, conseguiu derrotar esse monstruoso. Nesse caso, adquirir sanidade à prova d'água restauraria automaticamente sua mente. Entretanto, há um pequeno problema. Oceanos não conhece nenhum monstro capaz de destruir completamente a mente de alguém tão forte quanto Kang Yuri. Na verdade, é uma questão menor. Mesmo agora, cerca de 5 novos tipos de monstros aparecem diariamente. Só porque Oceanos não sabe disso não significa que não exista, então atribuí-lo a um monstro desconhecido parece plausível. Outras discussões incluíram o corpo de Kang Yuri, o potencial de recuperação de Marianne, o próximo cronograma de exploração da colmeia e planos futuros. Hashtag. E então, à noite, Param deitou-se na cama e fechou os olhos em silêncio. Preparação. Preparação para derrotar aquele globo ocular gigante. Era a necessidade mais urgente de Oceanos.
Não há tantas maneiras de os caçadores ficarem mais fortes neste mundo quanto se poderia pensar. Devido à sua natureza, as opções disponíveis para Paran e seus companheiros são ainda menores. O romance em que Paran reencarnou não tem os elementos típicos de status, como HP NV, Força NV, Agilidade NV, Habilidade NV e assim por diante. Os cálculos de estatísticas físicas comumente mencionados não existem neste mundo. Além disso, o aprimoramento de habilidades também é impossível. Depois de adquirir sanidade à prova d'água, acabou. A habilidade não fica mais forte ao subir de nível para o segundo, terceiro e assim por diante. Como resultado, as maneiras de se tornar mais forte são limitadas. Os caçadores ficam mais fortes ao adquirir novas habilidades ou aumentar a proficiência das existentes. Para Oceanos, que já atingiu o auge, ambos os caminhos são difíceis de seguir. Habilidades não são algo que você pode adquirir infinitamente só porque você quer. Waterproof Sanity é um bom exemplo. Uma vez adquirida, ela vem com uma restrição poderosa que impede você até mesmo de olhar para outras habilidades de barreira mental. Neste mundo, há dezenas ou centenas de milhares de habilidades que entram em conflito umas com as outras de tal forma, e aqueles que atingiram o ápice em uma área específica, como Oceanos, já aprimoraram suas habilidades ao limite máximo possível para garantir que não entrem em colapso. Esses caçadores são frequentemente chamados de completos pelo público. Quanto à proficiência em habilidades, bem, eles quase atingiram o pico. Por exemplo, a explosão em cadeia de gotas de água que Paran usa ocasionalmente. É uma combinação de nada menos que 3 habilidades de caçador. Todos os membros do Oceanos possuem esse nível de utilização de habilidades. Então, esse caminho também é uma passagem. As últimas opções restantes são equipamentos e itens. Esses são os métodos mais populares de energização, oferecendo maior potencial e servindo como a principal rota para o crescimento. Embora o crescimento relacionado às habilidades tenha um limite máximo, o equipamento não tem. O rendimento de todos os equipamentos usados pelos caçadores é fundamentalmente determinado pela quantidade de pedra mágica presente nele. Se a qualidade e o tamanho das pedras mágicas forem bons, a qualidade da arma naturalmente aumentará drasticamente. Em teoria, se pedras mágicas suficientes forem colocadas nele, pode-se criar uma arma capaz de dividir a terra com um único golpe. Isso é frequentemente parodiado na indústria da caça com uma referência à famosa declaração de Arquimedes. Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio para colocá-la, e moverei o mundo para discutir o potencial ilimitado do equipamento. A razão pela qual a importância do equipamento se tornou tão exagerada neste mundo é simples. Por que mais? Porque o protagonista, Hunter Ansivo, é um caçador artesão. Bem, em todo caso. Resumindo, no momento em que Oceanos decidiu que precisava ficar mais forte, o único método viável que restou para eles foi o equipamento. Se excluíssem isso, não, vamos deixar isso em espera. Paran balançou a cabeça. Ela consideraria isso apenas no último e desesperado momento, mas não era algo para discutir agora. De qualquer forma, equipamento. Existem 3 elementos essenciais para fazer equipamentos: materiais, pedras mágicas e o artesão. Quanto maior a qualidade do equipamento que pretendiam criar, mais difícil se tornava garantir esses 3 elementos. Felizmente, Oceanos já havia resolvido o problema da pedra mágica. Eles tinham dezenas de milhares de toneladas de pedras mágicas utilizáveis empilhadas no oceano. A proteção dos materiais também foi relativamente fácil. A apenas 3 quilômetros de distância havia materiais de primeira qualidade, frescos e prontos, como mandíbulas de dragão balançando em todas as direções. Então, a questão restante era o artesão. Essa foi a parte mais problemática. Haveria um artesão capaz de criar um equipamento forte o suficiente para derrotar o ser que eles viam em suas memórias? Paran caiu em profunda contemplação. Hashtag. Atim. Shin Yuna esfregou o nariz em sua oficina. Ugh, será que configurei o ar-condicionado muito alto? Também pode ter sido porque ela estava tão absorta no trabalho que seu corpo enfraqueceu. Mas, para Yuna, seu corpo era algo que ela sempre poderia sacrificar. Hehe, hehehehe. Ela soltou uma risada atordoada e deu 3 passos para trás. À sua frente havia um submarino não tripulado suspenso no ar. Seu corpo elegante e aerodinâmico. A cor encantadora do latão. As válvulas e tubos ricamente decorados, embora sem função. Um cano de canhão tradicional que parecia ter pelo menos 2 metros de comprimento, junto com engrenagens que não tinham nenhuma função específica. Sua obra-prima meticulosamente elaborada, Nautilus No. 3, estava pronta para zarpar. Embora o lançamento tenha sido um pouco atrasado porque ela desmaiou logo após a conclusão e teve que se recuperar na cama mesmo assim. Poder finalmente aventurar-se no mar foi realmente motivo de comemoração. Com um sorriso largo, Yuna deu um passo para trás e agarrou a alavanca instalada na parede com as 2 mãos, puxando o ar para baixo com toda a sua força. Então, com um estrondo alto e um barulho alto, o aço pesado começou a se mover ruidosamente e o chão começou a se abrir. O chão se partiu ao meio, revelando a água ondulante abaixo. Era o Mar do Leste. Yuna então girou rapidamente a válvula de gás ao lado da alavanca e apertou os botões, com uma série de cliques e ruídos metálicos. Baque! A suspensão do submarino foi liberada e ele despencou. Com um grande estrondo, o submarino afundou. Após confirmar isso, Yuna correu apressadamente para a antiga sala do tanque. Ela vestiu um traje de mergulho de pressão que cobria todo o corpo e entrou na água. Um painel de controle em forma de mesa, agora 2 vezes maior que antes, a recebeu. Quando ela bateu no painel de controle, uma tela 2 vezes maior que a anterior surgiu do fundo do tanque. Assim como o submarino cresceu, o painel de controle cresceu e a tela também. A chama acesa no coração de Yuna naquele momento era maior, mais quente e mais feroz do que nunca. A tela finalmente acendeu e o painel de controle sincronizou com o submarino. Em resposta à manipulação de Yuna, o submarino
começou a se mover lentamente para frente. O que se espalhou como fogo dentro de Yuna foi a determinação. Desde a transmissão ela não teve uma boa noite de sono. A calmaria antes da tempestade. Vocês estão todos mortos. A raiva justificada de Yuna estava prestes a tomar conta da Associação de Caçadores. Capítulo 73. Toque, 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 toque. Clique, clique. Amanhecer. Num escritório silencioso, sem janela sequer, apenas os sons tímidos de teclados sendo digitados e mousés clicando flutuam sem rumo pelo ar. Há 53 pessoas lá. 50 homens de terno sentados em frente a monitores, um que parece ser seu superior, e 2 guardas vigiando a porta. 4 da manhã. Enquanto os trabalhadores comuns de escritório estariam desfrutando de um sono tranquilo em camas confortáveis preparando-se para o dia seguinte. Eles não são, porque eles não são trabalhadores de escritório comuns. Nenhum trabalhador de escritório comum recebe transmissões de vídeo de submarinos no Mar do Leste em um porão às 4 da manhã. No entanto, apesar de assistirem a imagens sombrias do fundo do mar, onde qualquer coisa pode aparecer a qualquer momento, em um porão sem janelas por dias a fio, nas primeiras horas da manhã, suas expressões eram surpreendentemente boas. Não, mais do que bom, bem brilhante na verdade. Primeiro, porque não estavam particularmente cansados. Em vez de trabalhar às 4 da manhã, dormiam enquanto os outros trabalhavam. Em segundo lugar, bem, hehe. Uma risada boba e não identificada encheu o escritório. Eles devem ter verificado o saldo da conta bancária. É uma das maneiras pelas quais essas pessoas se motivam. Aqueles que sabiam que esse autopagamento incluía pagamento de periculosidade devido à sua fervorosa participação na transmissão de Blue desistiram rapidamente, mas bem, às vezes a ignorância é uma bênção. De qualquer forma, a razão pela qual eles se reúnem na câmara subterrânea da Associação de Caçadores nesta hora profana para olhar fixamente para os monitores é óbvia. Para explorar o mar profundo, especificamente o Mar do Leste. A razão para escolher o período entre o final da noite e o amanhecer é para minimizar as chances de encontrar o azul. Não é como se eles quisessem fazer essas coisas assustadoras ao amanhecer. Nas éguas onde os oceanos são menos ativos, como o centro do Oceano Índico, na costa leste de África ou ao redor da Austrália, os submarinos da Hunter Association navegam abertamente mesmo durante o dia. O presidente da associação valorizou o mar profundo muito mais do que Silo havia previsto inicialmente. A exploração de nível básico já está em andamento em todos os mares, exceto nos oceanos Ártico e Antártico. Surpreendentemente, a exploração está ocorrendo sem problemas. Como Natsuko previu, o fundo do mar está realmente cheio de monstros, a ponto de você poder dizer que é metade água, metade peixe. Embora dados relacionados ao combate sejam inexistentes devido às capacidades limitadas dos submarinos, dados observacionais estão se acumulando constantemente. Além disso, afinal, eles são a Hunter Association, estando muito à frente do governo mundial ou Silo em termos de informações relacionadas a monstros e portais. Eles poderiam avançar com essa exploração ainda mais vigorosamente. Se há um problema menor, é que o desempenho no Mar do Leste, uma das áreas de exploração mais importantes, é bastante insatisfatório. Embora dados e materiais de observação estejam surgindo abundantemente de outros mares, a taxa de coleta de dados é notavelmente baixa apenas no Mar do Leste. Ah, arg, merda, isso me assustou. Uf, um dos homens sentados no escritório pulou da cadeira como se estivesse prestes a quebrar o teto. O monitor em seu assento exibia uma tela vermelho-sangue. O submarino havia sido destruído, atacado por um monstro que estava escondendo seu corpo. Seu superior aproximou-se dele com indiferença e ajudou-o a levantar-se. Ah, obrigado, chefe de seção. Esta é a razão da baixa taxa de sucesso da exploração no Mar do Leste. Há muitos monstros perigosos. Com a terceira maior colmeia do mundo dormindo naquele mar estreito, há realmente mais monstros do que água. Por isso, eles frequentemente são vítimas de ataque surpresa e, fundamentalmente, os monstros parecem assustadores. Para fazer uma analogia, é como jogar um jogo de terror cheio de sustos. Um colega olhou ironicamente para o homem esparramado desajeitadamente no chão. Então, voltando seu olhar para seu próprio monitor. Um corpo feito de latão com engrenagens, alavancas e um cano de arma antigo. Não é um submarino que parece ter acabado de sair da era vitoriana flutuando bem na frente dele? É bizarro demais para ser um monstro, mas pequeno demais para ser um objeto. Não, porque algo assim está aqui. Não, pensando bem, esse pode ser o único lugar para algo assim. O homem, momentaneamente confuso, decide seguir o manual por enquanto. Mantendo uma distância segura, ele se aproxima lentamente, liga a câmera de detecção de precisão e... bang! Assim que ele está prestes a observar, um enorme som explosivo irrompe enquanto chamas saem do enorme e antigo cano da arma. Assustado, ele rapidamente vira o corpo, mas o submarino já deve ter sido destruído, pois apenas ruído estático preenche a tela. Ah, droga! Como se estivesse acostumado, ele pega uma folha de papel da montanha de documentos empilhados ao seu lado e começa a preenchê-la. É um formulário de relatório de danos. Razão. Monstro, pressão da água. Monstro, é isso mesmo? O homem marca a caixa desconhecido por enquanto. Depois de registrar meticulosamente as características do submarino que viu na seção de informações detalhadas, ele se dirige ao seu superior para entregar o relatório. Enquanto o superior lê o relatório com cuidado, mas com certa indiferença, a imagem de um submarino que ele viu em algum lugar passa pela sua mente com um A. Sua expressão rapidamente fica séria enquanto ele chama os 5 submarinos mais próximos das coordenadas danificadas, instruindo-os a se moverem para aquele local, observarem o alvo e entrarem em combate se necessário. E assim uma batalha prematura eclodiu no fundo do mar. Bang, Cabum. Ah, arg.
See it. O Nautilus 3 de Yuna afundou gloriosamente no fundo do oceano após afundar 23 submarinos da Hunter Association. E Silo recebeu 3 telefonemas. Hashtag. Na manhã seguinte. Filial da associação em Seul, escritório do diretor da filial. Tudo bem, pode ir. Vamos tomar uma bebida mais tarde. Bom trabalho. Seu Sunwoo desligou o telefone casualmente após terminar uma ligação de rotina com um amigo, como sempre fazia. O dispositivo de escuta. Seu olhar se voltou para a planta em vaso sobre sua mesa, e parou na fraca luz verde que brilhava em meio ao musgo exuberante. Está funcionando corretamente. Ele preparou um chá calmamente enquanto relembrava o conteúdo da ligação. Em 4 dias. 4 dias. Em 4 dias, os reparos em evidência serão concluídos. Finalmente chegou a hora de romper nosso relacionamento de longa data e malfadado. Desta vez, seu olhar pousou em uma pequena moldura sobre a mesa. Era uma foto de 3 estudantes do ensino médio uniformizados. À esquerda estava o rosto dele, à direita estava o rosto de Natsuko. O rosto no meio estava obscurecido pela luz solar refletida. As pessoas na foto estavam sorrindo brilhantemente, como se algo as tivesse deixado incrivelmente felizes. A sensação era estranha. A sensação de que sua vida como ser humano estava chegando ao seu grande final. Não foi tão ruim quanto ele pensava. Depois de olhar atentamente para a foto, ele pegou o celular novamente e ligou para alguém. Anel, 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 anel. O tom de descagem ecoou na sala por um momento. Clique. Natsuko. Sim. Sou eu, Sunwoo. Bolha, bolha, bolha. Podemos nos encontrar um instante para conversar? Tenho algo urgente para discutir. A água na chaleira elétrica fervia intensamente, como se fosse transbordar a qualquer momento. Natsuko voou para Seul como vento, menos de 30 minutos após o término da ligação. E ela só conseguiu piscar com uma expressão estupefata. Vamos sair e tomar um pouco de ar fresco. Estaremos grampeados aqui. Siga-me. As palavras que sua amiga proferiu depois de levá-la para um porão fechado foram chocantes demais. Você conhece o artefato chamado evidência? Sim. Mas por quê? Ouça atentamente o que vou dizer. Então, eles vão usar isso para... Sim, eles planejam assassiná-lo. Oh meu Deus! A história que seu Sunwoo lhe contou foi totalmente chocante. Pensar que a Silo Corporation estava planejando assassiná-la. E de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Seu amigo de longa data, o gerente da filial, seu Sunwoo, descobriu isso com antecedência e gentilmente a informou. Depois que a conversa terminou, Natsuko saiu do porão. Enquanto caminhava sozinha pelo corredor silencioso, 2 emoções intensas giravam violentamente dentro dela. O alívio de estar vivo e... Eles não descobriram. Eles não descobriram. Eles não descobriram. Ah, eles não descobriram. Euforia. Uma euforia eletrizante que fez todo o seu corpo formigar. A certeza de que seu Sunwoo não sabia o que tinha feito. O plano de assassinato que ele havia compartilhado era muito detalhado e parecia altamente provável de dar certo. Se ele soubesse o que ela tinha feito, ele nunca teria compartilhado tal plano. A ansiedade que a perseguia durante toda a vida havia desaparecido completamente. Seu Sunwoo é um aliado. E quando ele é um aliado, não há ninguém mais confiável. O ser que ela mais temia no mundo estava, na verdade, do seu lado. Seu Sunwoo não sabe de nada. Para ele, o incidente daquele dia foi apenas um acidente infeliz. Aya, ha. O gemido estridente escapou de seus lábios. A sensação do monstro que a perseguia há 20 anos desaparecer era indescritivelmente extasiante. Natsuko caminhou pelo corredor com passos trêmulos e excitados. Hashtag. Enquanto isso, depois que Natsuko saiu da sala, seu Sunwoo, Kufa. Ele afundou na cadeira do escritório e levou a mão à testa. Vendo a expressão de Natsuko, ele teve certeza. Natsuko agora confia nele. Ele atuou por 20 anos para ganhar esse momento de confiança. Agora não há mais volta. Uma semana. Em uma semana, ele matará seu melhor amigo e o inimigo jurado que ele mais odeia na vida. E então, ele fechará os olhos silenciosamente ao lado da pessoa preciosa que ele não pôde proteger há muito tempo. Um aroma amargo de chá verde espalhou-se lentamente pelo escritório vazio. Capítulo 74. A fronteira da Sibéria. Uma terra congelada, um mundo branco. Abaixo do permafrost gélido do extremo oriente, incongruentemente há um bunker. Lá, e o Paran acorda. Kug-un. O relógio marca 8:30 da manhã. Que horas seriam na Coreia? Paran tenta calcular com sua mente grogue, mas desiste por preguiça. Devo chegar na Coreia antes do almoço. Neste lugarzinho rural onde Elvira mora. Na verdade, nem dá para chamar de lugarzinho. Como ninguém mora aqui além de Elvira, seria mais correto dizer que é o meio do nada. Obviamente não há nada tão luxuoso quanto um portal de dobra. Para chegar à Coreia, ela não teve escolha a não ser nadar. Paran conta o tempo mentalmente e percebe que este é o último momento possível para partir. Então ela pula o café da manhã que Elvira teria feito para ela, mergulha no mar e começa a nadar rapidamente em direção à Coreia. E assim ela chega na Coreia. Surgindo nas águas do Poan, ela abre a porta do seu querido lar e tchau. São 9 da manhã. Na realidade, levou cerca de 5 horas. O compromisso é às 2 horas então. Ela tem mais tempo do que o esperado. Se eu soubesse, teria tomado café da manhã antes de sair. O estômago dela ronca. É natural depois de 5 horas de natação super rápida e ininterrupta com o estômago vazio. Só de pensar nisso ela já imagina uma comida caseira russa fumegante bem diante dos seus olhos. Mas o que ela pode fazer? Paran segura as lágrimas enquanto abre a geladeira, tira todos os acompanhamentos restantes e os mistura grosseiramente com arroz para comer. Quando ela estava prestes a terminar de devorar uma tigela de arroz. BZZZT. 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 O telefone dela vibra intensamente para notificá-la de uma mensagem e quando ela verifica, é de Yuna. Asterisco Yuna.
Ei, asterisco. Asterisco Yuna, foto, asterisco. Asterisco Yuna, isso é um monstro? Asterisco. Os dois se tornaram próximos o suficiente para conversar informalmente em particular. Paran olha atentamente para a foto e é alguma coisa. Como ela imaginou, a foto que Yuna enviou é do submarino que a associação estava controlando. A princípio, até Yuna pensou, é um submarino. Mas quando mais de 20 submarinos idênticos surgiram de algum lugar, ela se perguntou se seria um monstro e contatou Paran. Ela pode argumentar, vamos lá, não importa como você olhe, com essa aparência, não pode ser um monstro, certo? Bem, parece claramente uma máquina, um submarino. Além disso, olhando para a explicação de Yuna, asterisco Yuna, eu o vi enquanto vagava pelo Mar do Leste ao amanhecer. Ele faz um zumbido, se move com hélices, e quando você o quebra, ele faz bom, estala e afunda. Asterisco. Não, é só uma máquina. Ela mesma não usou inconscientemente a expressão, quando você quebra. Asterisco Paran. Então é só uma máquina, não é? Asterisco. No entanto, asterisco Yuna, não pode ser um monstro. Asterisco. Paran estava prestes a digitar que absurdo é esse, mas parou. Pensando bem, não há nenhuma razão específica para que não possa ser um monstro. Droga, não sei. Até Paran, o autoproclamado especialista em monstros, sente que poderia ser um monstro. Já foi revelado ao mundo há muito tempo, através das transmissões de Paran, que julgar se algo é um monstro ou não com base em sua aparência não tem sentido. Há muitos monstros que parecem ainda mais máquinas do que este. Existem até monstros que, na verdade, são máquinas. É claro que este ainda é um tema muito debatido nos círculos acadêmicos. Então Paran, para sua colher que se move com entusiasmo, hesita por um momento e então... Asterisco Paran. Não tenho certeza. Asterisco. Ela decide responder honestamente. O mar é assim. Dizem que você pode conhecer 10 braças de água, mas nenhuma braça da mente de uma pessoa? Pelo menos neste mundo, isso é um absurdo. Barulho, barulho. Depois de terminar uma tigela de arroz rapidamente, Paran pega o telefone e olha cuidadosamente para a foto que Yuna enviou. Ela disse que viu isso enquanto explorava o Mar do Leste ao amanhecer. Pareceu que valia a pena tirar um dia para dar uma volta e procurar ela mesma. Mas... a agenda dela é um pouco mais apertada do que ela pensava. Amanhã, ela tem que explorar outra colmeia e depois de retornar de lá e terminar seu mergulho, será a hora de consertar a evidência. E então ela estará ocupada fazendo algo com as pistas que surgirem dali. Se ela tivesse que encontrar o momento adequado, seria hoje à noite. Eu deveria ir lá dar uma olhada. Paran define sua agenda e verifica o horário novamente. Já é hora de partir logo. Para onde? Para Seul. É o dia em que ela deve se encontrar com o gerente da filial, Seo Sun-woo. Certamente não será aquela conversa dupla confusa desta vez. Paran estremece levemente relembrando a dor do passado. É claro que seus olhos pousam na caneta que ela usou para escrever um memorando no calendário da última vez. Devo levar um. Então, pegando a caneta e colocando-a em sua bolsa à prova d'água para passeios, Paran mergulha no mar com uma sensação um pouco inquieta e segue em direção a Seul. Hashtag. Enquanto isso em Daejeon, Instituto de Pesquisa de Materiais da Silo Corporation. Bem, não foi tão dramático assim, mas alguém abriu a porta com uma intensidade um tanto ambígua. Em outras palavras, eles tinham o desejo de abrir a porta dramaticamente, mas para não incomodar as pessoas lá dentro. Eles a abriram com força suficiente para dar a impressão de que estavam abrindo suavemente. Com um baque, a porta se abriu e alguém entrou. Cabelos pretos e olhos dourados. Um caçador de produção de classificação S e um dos poucos caçadores oficialmente designados como caçador colaborador por Silo. É Shi Yuna. Enquanto os olhares de todos os pesquisadores de jaleco branco se concentravam nela, ela entrou decididamente e então. Ela trouxe cerca de uma dúzia de papéis enrolados, espalhou-os sobre a maior mesa no centro e começou a desdobrá-los um por um. Os pesquisadores que já a conheciam aproximaram-se cautelosamente, olhando o conteúdo dos papéis desdobrados com uma mistura de curiosidade e ceticismo, como se observassem uma louca. Um por um, eles foram perdendo a curiosidade e a encararam com olhares de quem disse, ela perdeu o controle. O que ela trouxe foram plantas e planos de design. Projeto de um submarino fortemente armado, com cerca de 100 metros de comprimento. Num relance, você pode ver 1, 2, 3, tantos canos de armas que você nem consegue contá-los. E a eficiência energética é péssima graças àquele maldito design steampunk, sem mencionar inúmeros outros problemas. Mas os pesquisadores, olhando nos olhos de Yuna, já pressentiam seu destino. Esses olhos enlouquecidos, já faz um tempo que não os vemos. Eu quero desistir. Vamos construir isso. Os olhos de Yuna já estavam brilhando com determinação ardente. Hashtag. BRRRRR. Respingo. Paran colocou a cabeça para fora de uma ponte sobre o rio An. Hora atual, 12 horas. Uma chegada tranquila. Ela chega ao local do encontro com o coração um pouco nervoso. Este não é o prédio da associação? O ponto de encontro onde ela chegou não é a associação, mas algum restaurante chique. A entrada não é chamativa, mas sua elegância e limpeza lhe dão uma sensação ainda mais sofisticada, e o exterior do edifício é o mesmo. Paran, que adora comida deliciosa, ocasionalmente aprecia alta gastronomia em restaurantes sofisticados quando viaja a negócios para Seul. Por suas experiências anteriores, ela percebeu, sem sombra de dúvida, que aquele lugar era extremamente caro e sofisticado. E certamente eles não fariam esse tipo de coisa enquanto comiam. Um pouco mais tranquilo, Paran entrou no restaurante. À medida que ela se aprofundava, o ar de luxo se tornava ainda mais aparente. Depois de anotar mentalmente a localização do restaurante, Paran seguiu as orientações da equipe mais profundamente. E então ela chegou ao que claramente era uma sala VIP. Ao entrar, o gerente da agência, Seo Sun-woo, a cumprimentou com uma aparência elegante e um rosto sorridente. É bom ver você. Mesmo sendo apenas o nosso segundo encontro, sinto uma certa familiaridade.
Talvez seja porque assisto às suas transmissões com frequência. Ahaha. Obrigado por gostar deles. Quando Paran se sentou, ela rapidamente examinou a mesa. Sem caneta, sem papel. Sim. Ela mal conseguiu esconder sua alegria. Logo depois, um desfile de pratos luxuosos e visualmente apetitosos começou a chegar, e os olhos de Paran brilharam como um céu estrelado enquanto ela olhava para a comida. Vamos comer primeiro. Eu também não gosto de discutir negócios durante as refeições. Ah, obrigado pela refeição. Nossa, parece carne de mangá, carne de mangá. Paran se debruça sobre a pilha de comida, mastigando e devorando com vontade. Hashtag. Estava uma delícia. Este restaurante é realmente ótimo. Fico feliz que tenha sido do seu gosto. Seu Sunwoo falou suavemente, olhando para os pratos que haviam desaparecido sem deixar vestígios. Bem, agora vamos ao assunto principal, se me permite. Paran engoliu em seco nervoso mais uma vez. Parece que seu Sunwoo pode tirar um papel e uma caneta do bolso a qualquer momento. Por enquanto, Paran tirou os documentos que havia trazido de sua bolsa à prova d'água. É um arquivo que contém informações detalhadas sobre diversas espécies de monstros, incluindo sua ecologia, características, forças, tamanhos e assim por diante. O nível de detalhe é quase o de um perseguidor. São dados que ela recebeu depois de pedir ajuda a Vertia. Esses são os monstros que aparecerão no teste de classificação de caçadores subaquáticos, que ela havia discutido com seu Sunwoo anteriormente. Como é comum em histórias de caçadores, eles serão implementados como hologramas fisicamente interativos que aparecerão na arena de testes para lutar com os caçadores. Esta é a razão pela qual Paran veio a Seul hoje. Depois que seu Sunwoo recebeu e guardou os documentos, ele pegou outra coisa e entregou a Paran. Papel e caneta não, é uma pequena caixa de metal. O que é isso? Abra-a sozinho em um lugar seguro. Depois de retirar o conteúdo, jogue a caixa no mar. Sentindo mais uma vez que algo que lhe causaria dor de cabeça estava prestes a acontecer, Paran simplesmente guardou a caixa de metal por enquanto. Depois eles conversaram um pouco sobre trabalho e trabalho. Espere um minuto. Tudo bem falar assim? Não corremos o risco de sermos grampeados ou algo assim? Está tudo bem. Já cuidei dessa parte. Ah, entendi. Ela voltou para casa sem problemas. Capítulo 75. Kufa. Paran abriu a porta com um rangido e entrou na casa, esparramando-se no sofá. No caminho para casa, ela pescou alguns peixes de águas profundas, entregou-os à associação, tirou uma soneca debaixo d'água e quando chegou em casa, já era noite. Resmungar. O relógio do seu estômago toca, criticando friamente o erro passado de não ter jantado. Não tem nada para comer em casa. Ela tinha comido tudo antes de sair hoje. Todos os restaurantes já estariam fechados. Pedir entrega é impossível nesta área rural, onde você teria que dirigir até a cidade. Quanto a ir à loja de conveniência, aquele funcionário de meio período de antes. Ela está com medo de encontrar aquele funcionário de meio período que sugou tanta energia dela. Paran quase pulou da água como um peixe voador quando encontrou aquele trabalhador de meio período enquanto ia para uma entrevista. Pelo menos durante a entrevista foi debaixo d'água, então estava tudo bem, mas nos encontramos 2 vezes fora d'água. Ela odeia isso. Resmungar. Ela deveria simplesmente passar fome. Paran se afundou mais no sofá com uma expressão um pouco sombria. Ah, certo. Aquela caixa. A caixa de aço que seu Sunwoo lhe deu. Os pensamentos de Paran, que estavam vagando sem rumo em seu subconsciente, finalmente chegaram a esse ponto. Ele não disse para abrir sozinho em um lugar seguro? Percebendo que estava sozinha em um lugar seguro, ela rapidamente correu para pegar a caixa de metal da bolsa à prova d'água e a levou para a mesa de jantar. Paran examina cuidadosamente a caixa, segurando-a. Não há nenhuma razão específica, mas é quase comum fazer isso ao verificar itens importantes nessas caixas. É bonito. Parece algum tipo de baú de tesouro. Não, na verdade é um baú de tesouro. Paran, que não se lembra porque faz muito tempo que não entra em uma masmorra, não sabe disso, mas esta caixa foi modelada com base nos baús de tesouro encontrados em masmorras. Você pode encontrá-los nas lojas de presentes de várias associações de caçadores. Quase ninguém os usa para armazenamento, mas eles os carregam como uma espécie de amuleto da sorte. Bem, enfim. Depois de examinar a caixa cuidadosamente, Paran abriu a tampa. Dentro havia uma placa de metal retangular, plana, do tamanho de uma goma de mascar, e um bilhete. Primeiro foi gravado na placa de metal. Q092-10T45. Coordenadas? São coordenadas. Q092, esse é o Mar do Leste. E coordenadas para o Mar do Leste. Por que de repente coordenadas do nada? Paran então pegou o bilhete e começou a ler. Asterisco. Chegue a estas coordenadas no momento apropriado. Você saberá quando será esse momento naturalmente. Queime o bilhete depois de lê-lo. É asterisco. É a letra de seu Sunwoo de uma conversa escrita anterior. Do que ele está falando? Dizer que ela saberá naturalmente é a maneira menos favorita de Paran de explicar as coisas. Por que ele não pode simplesmente dizer isso diretamente? Está no mesmo nível do estilo narrativo naquela época, eu não sabia. Este incidente se tornaria incrivelmente. Para Paran, que gostava de ler romances em sua vida passada, essa é uma parte irritante. Ela quer correr e pegar seu Sunwoo agora mesmo e pedir para ele avisar quando for, mas isso é impossível. A menos que seu Sunwoo decida ir para debaixo d'água. E se ele escrevesse uma mensagem tão irritante, mesmo que ela realmente o agarrasse pelo colarinho e perguntasse, havia uma grande chance de que ele não contasse a ela. Suspirar. Ainda assim, se ele está passando isso adiante dessa forma, deve ser extremamente importante. Ele até gravou em uma placa de metal para evitar danos. E honestamente, é óbvio para qualquer um que não faz sentido fazer birra perguntando: quando será essa hora?
Provavelmente foi na época da subjugação de Natsuko, ou um pouco antes ou depois. Afinal, foi por isso que conheci seu Sunvoo. Não há outro momento específico senão esse. Mas isso é tudo que consigo descobrir. Param vasculhou a casa em busca de um isqueiro e então, descuidadamente, queimou o bilhete. Devo ir agora? Não há nenhuma razão específica para que eu não vá agora, certo? Parecia que não havia problema em simplesmente dar uma olhada rápida no que havia lá e voltar. Além disso, há também o conteúdo das mensagens de texto que ela trocou com Yuna esta manhã. Aquele submarino misterioso, ou algo parecido. Ela também pode procurar por isso, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Bata o ferro enquanto está quente, dizem eles. Param vestiu suas roupas rapidamente e pulou no mar. Então nade. Em menos de 10 minutos, ela chegou às coordenadas que seu Sunvoo havia lhe dado. A profundidade é cerca de 150 metros. Mais superficial do que o esperado. E ali? Ela não conseguiu encontrar nada em particular. Apenas um fundo plano e moderadamente acidentado e água. É isso. Não importava para onde ela olhasse, não havia nada particularmente notável. O que está acontecendo? Cheguei nas coordenadas erradas? Ela até ativou sua habilidade para verificar novamente as coordenadas, mas esse era definitivamente o lugar certo. Ele gravou isso na placa de metal em preparação para esse tipo de situação? Não sei. Não importa o quanto eu olho ao redor, não há nada aqui. O que eu devo fazer? Não é como se fosse possível esconder alguma coisa nessa área plana e aberta. Paran achou estranho e tentou procurar mais na área, mas percebendo que não havia mais lugar para procurar, ela simplesmente foi embora. Se ela tivesse sido um pouco mais cuidadosa, teria descoberto uma pequena luz vermelha brilhando enterrada no chão exatamente naquelas coordenadas, mas infelizmente, Paran nadou novamente, nadou. Descendo direto, desta vez ela atinge uma profundidade de 800 metros, a entrada para a camada de peixes monstros, para encontrar o submarino que Yuna mencionou. Verifiquei as horas e percebi que eram 12:30. É um pouco diferente da vez em que Yuna encontrou aquela coisa não identificada, mas tudo bem. Paran começou a procurá-lo, vagando pela área. E não muito tempo depois. Não muito tempo depois, ela descobriu algo boiando no mar. Ela se aproxima e examina cuidadosamente. Ela dá um toque, olha para o que parece ser uma câmera, agarra A e balança A. Ratatatatati. Ai, isso arde. Ela até leva alguns tiros. Depois de tentar tudo o que podia, a conclusão. Não importa como eu olhe, isso parece uma máquina. Para a confirmação final, ela decide pegar o Kraken e trazê-lo para perto. E assim, no meio da noite, o porão da Associação de Caçadores enfrenta uma situação de ultra-emergência, ser descoberto por Paran. Amontoados, olhando fixamente para a tela, os subordinados de Natsuko, que estavam sentindo intensamente a lição. É por isso que devemos sempre ter um botão de autodestruição. O que essa garota está fazendo agora? JSTANSAMALOLIBRA. JUSTANSAMALL. BRAN. Incapazes de espalhar a lição aprendida naquele dia para o mundo. Eles foram descobertos no dia seguinte em um estado bastante horrível e foram incinerados em absoluto segredo. É definitivamente uma máquina. Já que não reage ao Kraken, deve ser uma máquina. Se for uma máquina, bem, acho que se eu levá-la para o silo, eles descobrirão como usá-la. Por sorte, ele tinha o tamanho certo, quase do tamanho de um travesseiro grande, o que o fazia parecer fácil de carregar. Assim que Paran estava prestes a sair, abraçando gentilmente o submarino. Resmungo. Estou com fome. Ela finalmente sente um nível de fome que não pode mais ser ignorado. Já com o estômago vazio e tendo nadado na camada de peixes monstros, seu estômago parece estar tocando suas costas. Mas não há nada para comer realmente. Bom, não é como se não houvesse absolutamente nada. Os olhos de Paran se voltaram para a camada de peixes monstruosos, estranhamente silenciosa. Faz um bom tempo que não como isso. Não é que Paran seja bárbaro ou algo assim, é só que as coisas saborosas são realmente saborosas. O motivo pelo qual ela não comeu recentemente não é nada de especial, apenas porque é grande e difícil de mover e preparar. Mas será que o incômodo é realmente um problema agora? Ela está com fome. Ela desapareceu num piscar de olhos e, cerca de 1 hora depois, retornou com uma expressão extremamente satisfeita. Capítulo 76. Então essa é a filmagem daquela época. Sim. Esta é a filmagem do circuito interno de TV que estava gravando o escritório no momento do incidente. Natsuko continuou a fazer perguntas ao homem ao seu lado com o rosto inexpressivo. Quem mais viu além de mim? Apenas o segurança que estava de serviço na sala de CFTV naquele momento e eu. O que aconteceu com o segurança? Ele parecia estar em choque, então decidimos deixá-lo descansar em casa por alguns dias. Dei-lhe licença remunerada, a meu critério. Tudo bem, entendi. Pode ir agora. Sim. E por favor, tenham cuidado ao assistir a essa filmagem. Embora não pareça haver nenhum efeito mental, o conteúdo é bastante assustador. O homem que estava com Natsuko saiu da sala, parecendo extremamente ansioso. Era como se ele não quisesse passar nem mais um segundo com aquela filmagem passando na frente dela. Natsuko sentou-se calmamente em frente ao computador, olhando fixamente para o arquivo na área de trabalho. As imagens do circuito interno de TV que estavam sendo gravadas dentro do porão durante o terrível incidente da noite passada. Natsuko apertou silenciosamente o botão de play. O que apareceu na tela foi o porão onde o incidente ocorreu. É esse o funcionário? Um funcionário visivelmente inquieto chamou sua atenção imediatamente. Provavelmente quem descobriu isso. Caçador de alto mar de nível B.
Como a filmagem foi feita de lado, infelizmente a tela do computador para a qual ele estava olhando não estava visível devido ao ângulo. Deveríamos aumentar o número de câmeras de CFTV? O homem continuou a se mexer inquieto, demonstrando todos os sinais de ansiedade, até que finalmente chamou seu superior. E quando seu superior veio e olhou para a tela do homem, ele começou a falar freneticamente. Como o vídeo não tinha som, era impossível saber o que ele estava dizendo, mas isso não foi um problema para Natsuko. Leitura labial. A habilidade leitura labial foi ativada. E isto é, pessoal, venham aqui e olhem isto. Então, com uma pressa, todos no escritório, até mesmo segurança que vigiava a porta, foram chamados para olhar a tela juntos. Natsuko sentiu uma considerável sensação de desconforto naquele momento. É compreensível que um subordinado relate uma situação inesperada ao seu superior. No entanto, para esse superior chamar de repente todos para olharem juntos para a tela, esta é claramente uma situação irracional. Eles ficaram fascinados por alguma coisa. Até onde ela sabia, a pessoa naquela posição superior não era tola o suficiente para tomar uma decisão tão irracional naquela situação. Então só há uma resposta. Eles ficaram fascinados por alguém no vídeo. Isso explicaria. Não, não é isso. Mesmo que fosse esse o caso, surgem questões. Quando uma habilidade de barreira mental encontra uma habilidade de ataque mental, o resultado se manifesta de maneira semelhante à subtração. Por exemplo, se alguém tem uma habilidade de barreira em um nível de aproximadamente 60 e recebe um ataque mental com uma intensidade de 80, ele ficará hipnotizado por uma quantidade de 20. Neste ponto surge uma questão insolúvel. Até onde Natsuko sabe, os níveis de barreira mental do superior e do funcionário que o chamou são muito diferentes. Se a barreira mental do superior for em torno de 50, a do funcionário seria em torno de 10. Se um ataque mental forte o suficiente para fazer o superior tomar uma decisão irracional em um instante, digamos um ataque mental de nível 51, estivesse fluindo da tela, então o funcionário com uma barreira mental de 10 que recebeu esse ataque, ele deveria ter enlouquecido e causado um distúrbio, cometido suicídio ou demonstrado algum tipo de comportamento extremo. Não havia a menor possibilidade de ele ter simplesmente se mexido na cadeira e ligado para seu superior. Além disso, mesmo quando o superior olhou para a tela e chamou os outros, ele não demonstrou nenhum comportamento incomum, ele apenas bateu os pés ansiosamente. Além disso, o ataque mental em grande escala ainda nem começou. Natsuko lembrou que o subordinado que lhe entregou o vídeo havia dito. Parece que eles foram tomados por um ataque mental aos 5 minutos e 58 segundos do vídeo. Não houve nenhuma normalidade perceptível até então. Essa marca de 5 minutos e 58 segundos é obviamente o ponto em que o Param pegou o Kraken e começou a bater na máquina. Natsuko afundou na cadeira segurando a testa. Ela estava com dor de cabeça. Por que diabos essa pessoa chamada superior agiu desse jeito? Apenas um lapso momentâneo de julgamento? Um ataque mental com intensidade diferente para cada pessoa? Ou existe um ataque mental que ignora janelas de status e barreiras mentais? Não. Natsuko balançou a cabeça. Tal coisa não poderia existir. Um ataque mental sutil que se aplica de forma diferente a cada pessoa. Isso parecia o mais plausível. Embora isso também não tenha precedentes na história, ainda é uma explicação muito mais sensata do que as outras duas. A natureza do ataque é provavelmente semelhante ao fascínio. Então o funcionário ligou para seu superior e pediu para ele olhar para isso junto, e o superior, depois de ver, provavelmente chamou todos os funcionários para olhar para isso junto. Uma distorção muito leve de pensamento que ocorreu em uma situação confusa provavelmente os tornou incapazes de reconhecer que se tratava de um ataque mental. Como resultado, todos se reuniram para assistir ao vídeo, e um resultado terrível aconteceu. Natsuko rebobinou o vídeo um pouco e parou em 5 minutos e 50 segundos. Leitura labial. A habilidade leitura labial foi ativada. Droga, não tem um botão de autodestruição ou algo assim? Por que diabos teríamos algo assim? O quê? Que diabos essa mulher está fazendo? Uau! Arg! Os gritos de perplexidade logo se transformaram em gritos de dor. Esta é a situação em 5 minutos e 57 segundos. E em 5 minutos e 58 segundos. O quê? Leitura labial. A habilidade leitura labial já está ativada. Todos simultaneamente agarram suas cabeças e gritam. Eles se agarram a qualquer objeto sólido próximo e batem a cabeça contra ele. Na parede, no chão, em computadores, nas cabeças de colegas próximos. Eles fecham os olhos com força e tapam os ouvidos. Como se não quisessem ver, não quisessem ouvir. O sangue flui por todos os orifícios do corpo. Alguns roem os pulsos uns dos outros com os dentes, arrancando veias e amarrando-as enquanto riem. O superior, como se tivesse tomado uma decisão, para de olhar para a tela e se dirige ao centro da sala. Então crack-crackle, crunch. Ele dobra violentamente os membros na direção oposta. Embora fosse biologicamente impossível, o superior não para e continua a dobrar seus membros com força. Cintura, pescoço e muitos outros. Ele torce todas as articulações do corpo, criando sua própria arte no centro. Eventualmente, o superior se transforma em uma bola. Dobrando e flexionando suas articulações sozinho, ele assume uma forma grotesca, como se alguém o tivesse colocado em um molde em forma de bola e o tivesse comprimido. Os outros funcionários, aparentemente impressionados com a visão, tentam caminhar em direção ao superior e fazer uma reverência. Aqueles cujos corpos ainda estavam relativamente intactos podiam se curvar sem problemas, mas a maioria não.
No entanto, eles próprios já estavam batendo a cabeça e fazendo todos os buracos no rosto, tornando impossível manter a postura. Então eles se esforçaram. Mas logo um funcionário parece encontrar uma resposta e novamente dobra suas articulações de forma grotesca. Braços e pernas em articulações invertidas, costas dobradas para trás. Até o pescoço o mais para trás possível. Assim, ele cria uma postura de reverência com o estômago voltado para cima. Como se dissesse, isto também é um arco, então está tudo bem. Outros funcionários que estavam com dificuldade para se curvar veem isso e começam a se curvar também. Com rostos felizes. Com rostos alegres. Com rostos de salvação. E então, todo o movimento na sala cessa. Uma bola feita de humanos no centro da sala. Ao redor dela, os discípulos estão se curvando. Apenas a luz fluorescente no centro do santuário está acesa, como se a bola feita de humanos amassados estivesse sendo abençoada por uma luz sagrada. E então, a porta se abre e o homem que havia entregado o vídeo entra. Provavelmente o segurança de plantão ficou apavorado e o chamou, e após receber o relato, ele veio avaliar a situação. O vídeo termina nesse ponto. Natsuko olhou para a tela pausada por um momento. Ela realmente nunca imaginou que usaria essa expressão, mas... insano. Natsuko só conseguiu dar sua opinião com um suspiro baixo. Isso é puramente no nível de um monstro, não é? Nem a própria Natsuko tem confiança para lançar um ataque mental tão poderoso através de uma tela. Um ataque tão poderoso é um poder permitido aos humanos? Eu deveria informar seu Sunvoo sobre isso também. Um caçador com habilidades tão poderosas pode ser perigoso até mesmo para seu Sunvoo. Não, talvez ele já esteja sob ataque. A nuca de Natsuko se arrepiou levemente. A ideia de seu Sunvoo ficar encantado por ela e se voltar contra si mesma novamente é uma situação assustadora. Não. Sunvoo ainda está em sã consciência. Ele não está enfeitiçado. Se houver algum sinal, posso evitar isso com antecedência. Ela pegou o telefone ali mesmo e ligou para seu Sunvoo. Cerca de 30 minutos depois, seu Sunvoo apareceu no escritório do presidente da associação, recebeu o USB e desapareceu. Agora está feito. Seu Sunvoo assistirá ao vídeo que ela lhe deu e tomará as medidas apropriadas por conta própria. Natsuko assobiou com satisfação. Capítulo 77. Enquanto isso, Natsuko estava testemunhando a habilidade chocante de Paran. Em outras palavras, 7 horas depois de Paran ter causado uma catástrofe involuntariamente. 11 horas da manhã. Galeria Yuparan. Tarnion Yuparanstream Tarnion Yuparanstream Tarnion Yuparanstream. É autor. O que há com o horário de transmissão falso? O quê? Caralho. Quão generoso é esse streaming por tempo limitado? O mar é realmente perigoso. Eles estavam enlouquecendo com a seca que havia começado novamente, levantando foices e arados, tentando se revoltar e incendiar o mundo. Foi porque Paran esqueceu de anunciar a próxima programação de transmissão quando encerrou sua transmissão anterior. É um erro de iniciante, mas Paran é mesmo uma iniciante. Não faz nem 3 meses que ela começou a transmitir, e já faz 1, 2, 3 dias desde a última transmissão dela. Ela não liga a transmissão há 3 dias inteiros. Seus espectadores mais assíduos estavam quase a ponto de ter alucinações, para exagerar um pouco. Transmissão. E o Paran, ligue a transmissão. Quão forte deve ser o desejo deles de assistir a transmissão para agirem assim? É assim que os riachos de Paran são fatalmente atraentes. Mas já se passaram 3 dias inteiros. Os espectadores da vizinha Shinyuna estão animados porque ela tem feito streamings diligentemente ultimamente, mas por que nós? Nesse estado, como você acha que a comunidade está se saindo? Tarnion Yuparanstream Tarnion Yuparanstream Tarnion Yuparanstream 30. Fui fazer mini Yuparan, não voltei, 43. Total da temporada 5.938.331 vezes explosão da galeria Yuparan, 21. É crime não fazer streaming por um tempo? 54. Proprietário da galeria ativa a transmissão rapidamente KK 98. Sabemos que o dono da galeria está observando a galeria 31. É Yuparan. Por que você está tentando me deixar? A 45. Claro, uma explosão enorme, erupção, bum bum bum. Fui fazer mini Yuparan, não voltei. É autor, espada japonesa dourada? O dono da galeria vai se tornar um mini dono de galeria. Voltarei em 10 meses trabalhando duro. Sério, não faça isso. O que é esse jeito de falar? É o que está na moda hoje em dia. Aprendi outra coisa, porra, isso é divertido? É super divertido kkkk. É muito divertido kkkk. Abra seus olhos. Feche os olhos. É crime não fazer streaming por um tempo? É autor, acho. GIF de Paran batendo os pés com raiva. Eu sou bonita, não sou. Porque isso é perdoável. Proprietário da Galeria REC. Proprietário da galeria recomenda. É isso mesmo, precisa haver uma despedida para o reencontro ser mais doce. Não há reunião, seu filho da puta. Abra seus olhos. Proprietário da galeria ativa a transmissão rapidamente KK. E autor, Juvo Vaar? Uma foto de Paran olhando fixamente para frente. Suas bochechas parecem um pouco inchadas, o que a deixa ainda mais fofa. Espera, eu entendo que você esteja bravo. Mas, processá-los com qualquer lei. Sou advogado e isso funciona. Advogados não falam assim. Não podemos simplesmente banir esses bastardos? Abra os olhos. Onde está o link do stream? É um posto de isca. Hoje é um riacho de pesca? Que porra é essa? Que trapalhão. Abra seus olhos. Sabemos que o dono da galeria está observando a galeria? É autor, o Ketsu. Uma foto tirada olhando para baixo de um pier. Se ela não ligar o stream até hoje eu vou mesmo mergulhar. Estou falando sério. Uma foto de equipamento de mergulho. Parece bastante profissional, incluindo óculos e tanque de oxigênio. Eu até preparei. Uma foto de uma roupa de mergulho. É preta, feita para se ajustar perfeitamente ao corpo e tem zíperes aqui e ali. Espera, o quê? Eu até tenho uma roupa de mergulho. Proprietário da galeria, por favor, ligue a transmissão.
Uó, isso realmente não está certo. Só de pensar nesse desgraçado vasculhando o estoque dele para conseguir isso para um posto de destaque é hilário pra caramba kaká. Mas está em boas condições para isso? Abra os olhos. Esse filho da puta está aqui toda vez que alguém posta porra, é uma macro? LOL, essa roupa de mergulho é aquela idiota. Por quê? O que é isso? Link. Ah, porra, haha. KKKK. Como diabos esse bastardo tem isso kkkk? Fiquei pensando para onde foi, aqui está LOL. O mar é realmente perigoso. E então? E porra, ela está aqui. 0? Com a voz estrondosa do dono da galeria digitando, e o Paran aparece. A procissão de espectadores que vem saudar Paran forma um mar de pessoas, deixando o local movimentado. Ao vivo, e o Paran está chegando. Espera um pouco. Enquanto isso, os espectadores mais assíduos ficam um pouco confusos ao ver o título. Normalmente, quando Paran inicia uma transmissão, ela normalmente indica sua localização, como é a exploração da colmeia do Mar do Leste, ou nadando para Hong Kong. Mas hoje não é esse o caso. Ela está preparando algum tipo de surpresa? Por isso, alguns espectadores ficam um pouco ansiosos. De qualquer forma, os espectadores que compareceram à transmissão animada e movimentada foram recebidos pelo rosto deslumbrantemente lindo de Paran. Na tela, Paran está deitado pacificamente debaixo d'água enquanto ouve música clássica. Sua expressão, sem a menor sombra de hesitação, não demonstra nenhum sinal de preocupação ou inquietação, apenas transbordamento de lazer, contentamento e um espírito rico. Deve ser isso que eles querem dizer quando dizem que apenas olhar para algo pode ser curativo. Por fim, ela abre os olhos. Bem, olá a todos. Hoje, hein? Ela para de falar de repente quando está prestes a começar a transmissão, como de costume. Ela olha fixamente para a janela de bate-papo com os olhos ligeiramente semicerrados. 7. Carro. 0. Lolol. Risos. 7. Que sensação desconfortável é essa? De alguma forma, o bate-papo não parece artificial? Enquanto Paran olha fixamente para a janela de bate-papo, os espectadores, como se tivessem sido pegos em flagrante, apressadamente a incentivam a iniciar a transmissão. Tá onde você vai hoje? Lolololol. Nossa, seu rosto. Paran coça o queixo uma vez e então rola a janela de bate-papo para cima. Estamos ferrados. Porra. Eu não fiz isso. Como se realmente tivessem algo do que se sentir culpados, os espectadores se arrependem freneticamente. O mar é realmente perigoso. Alguns já começaram a conversar em resignação. Enquanto Paran rola a janela de bate-papo para cima, meu Deus, o que é isso? Abra os olhos. Lololol. Abra os olhos. Iwa. Abra os olhos. As brincadeiras fofas dos espectadores não poderiam passar despercebidas. Bem, para dar uma desculpa da perspectiva dos espectadores. Vamos, a serpentina está ali deitada com os olhos fechados na água. Eles argumentam que é impossível resistir ao bate-papo. Até Paran, pensando bem, honestamente sente que não seria capaz de resistir a nenhum dos dois. Tudo bem, vou deixar passar só por hoje. Não é como se tivesse acontecido várias vezes, só dessa vez. Foi o que ela pensou. Claro, os espectadores estavam fazendo essa travessura não apenas uma vez, mas todas as vezes que Paran fechava os olhos, mas Paran naturalmente não sabia disso. Doou 10.000 won. Então, para onde você vai hoje? Já perguntei 3.194.119 vezes. Hoje estou planejando explorar um lugar que é muito familiar para todos vocês também. Ao ouvir as palavras de Paran, as cabeças dos espectadores se inclinam em confusão. De jeito nenhum, neste vasto oceano, com 10 braças de profundidade, onde poderia haver um lugar familiar para eles? Mesmo no Mar do Leste, bem em frente às suas casas, havia montes de coisas estranhas, e ninguém sabia da existência delas. Tchau. Estou aqui agora mesmo. Dito isso, Paran exibe uma imagem na transmissão. É um mapa. Pontos de interrogação aparecem acima das cabeças dos espectadores. Então eles sabiam onde isso era. O Mar do Caribe, famoso por aquele filme de piratas. Paran havia mencionado o Caribbean Eve durante uma transmissão anterior. Também tem uma colmeia no Mar do Caribe. Mas provavelmente não vou lá. Não tem muita coisa lá. É bem pequeno. Você não disse que não iria para a colmeia do Mar do Caribe? Mas isso não é nem o Mar do Caribe? Certo. O Mar do Caribe fica um pouco mais ao sul. Entretanto, entre os espectadores mais atentos, alguns já perceberam e estão reagindo. É aquele lugar. Isso vai ser muito interessante. Enquanto Paran tira um momento para criar suspense, a janela de bate-papo é dividida em uma grande batalha entre a facção, que porra é essa? E a facção, então é isso que é. Você não sabe? Achando que já criou suspense suficiente, ela desenha algo na imagem do mapa flutuante. Agora, isso lhe dá uma ideia melhor? Só então as reações dos espectadores se tornam unificadas. Um triângulo no mar vazio, um ponto vermelho no centro. Isso mesmo. A transmissão de hoje será Bermuda Eve Exploration Broadcast. Paran sorriu confiantemente. O Triângulo das Bermudas. Entre as histórias relacionadas ao mar, esta ostenta o maior reconhecimento e história, uma lenda urbana consagrada pelo tempo que é a melhor das melhores. Navios e aviões desaparecendo, frequências misteriosas, seres gigantes vagando pelas profundezas do mar.
Sempre que circula uma história sobre algo assustador no mar, ela é sempre seguida por uma conversa sobre o Triângulo das Bermudas. Lendas urbanas e mistérios sempre empolgam as pessoas. Especialmente como você acha que os espectadores de Paran, que são loucos por coisas bizarras, coisas assustadoras, coisas misteriosas, reagiram? Naturalmente, a janela de bate-papo está cheia de inúmeras mensagens entusiasmadas. Claro, também há algumas reações céticas. Lendas urbanas, mistérios. Todos são bons. Mas uma lenda urbana não é mais valiosa quando continua sendo uma lenda urbana, e um mistério quando continua sendo um mistério? Afinal, a realidade é sempre menos interessante do que imaginamos. Paran sorriu discretamente enquanto observava isso. É claro que a verdade escondida por trás da maioria dos mistérios não é interessante. O mesmo aconteceu na Terra, que era o lar de Paran. O Triângulo das Bermudas era apenas um mistério simples, e a verdade escondida por trás dele era bem chata. Mas, nesta Terra é diferente. O Triângulo das Bermudas na Terra é real. Capítulo 78. O Triângulo das Bermudas. No planeta natal de Paran, a Terra, havia inúmeras lendas urbanas sobre essa misteriosa área triangular. Os mais famosos eram sobre aviões e navios que desapareciam. A lenda diz que navios e aeronaves que se comunicavam normalmente até entrarem no Triângulo das Bermudas tiveram suas comunicações cortadas de repente e então afundaram no fundo do mar. No passado, era vista apenas como uma área propensa a acidentes. Mas quando um jornalista escreveu um relato um tanto misterioso sobre um incidente de desaparecimento de avião, o local se tornou um sucesso cult e imediatamente elevou a área ao status de lenda urbana. Depois disso surgiram todos os tipos de rumores absurdos. Quando passei pelo Triângulo das Bermudas, o retrato que eu carregava envelheceu de repente. Você pode ouvir gritos de socorro debaixo d'água, monstros marinhos vivem lá, descendentes de Atlântida vivem lá, e até há um buraco negro no fundo. É retratado como um lugar tão sobrenatural que é impossível passar por lá de navio. Dada a sua enorme popularidade entre as lendas urbanas relacionadas ao mar, esse era um tópico frequentemente discutido na galeria e nos chats de Paran. Vá para as Bermudas uma vez, eles diziam. Dada a situação atual, até mesmo Paran, que não olha para a galeria, ou talvez nem saiba que ela existe, está ciente dessa demanda até certo ponto. E na opinião de Paran, o Bermuda Eve e a área ao redor do Triângulo das Bermudas certamente valem a pena serem explorados com a transmissão ligada. Não é apenas interessante, é também assustador. Afinal, como está aí claramente uma transmissão de serviço público alertando as pessoas para não mergulharem, um elemento de medo é quase essencial na transmissão de Paran. Quanto ao fator interesse, bem, o fato de eles estarem transmitindo exclusivamente a verdade sobre o Bermuda Eve já resolve isso. Sinto um pouco de pena dos jornalistas misteriosos. Bem, não é como se as Bermudas fossem o único mistério do mundo. Além disso, quando a verdade for revelada, os entusiastas do mistério podem ficar ainda mais animados. Oh, doou mil voos. E anfitrião, quando você vai embora? Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. Paran, que estava perdido em pensamentos sem perceber, respirou fundo. Apesar de se orgulhar de suas habilidades de transmissão, ela ainda comete esse tipo de erro de vez em quando. Embora os espectadores pareçam gostar até disso, chamando de ponto de charme, Paran rapidamente reuniu seus pensamentos e continuou seu comentário. Ah, onde estávamos? Você disse que realmente iria cair agora. Onde foi? Me desculpe. Vou descer agora mesmo. 15 lolololol. Um número não identificado aparecendo no chat. O que significa 15? Não sei. O mar é realmente perigoso. Abra os olhos. O que? De qualquer forma, eu estou realmente caindo agora. 16 lolololol. 16. O que é isso realmente? Deixando a confusão de lado, Paran realmente começou a mergulhar. Mais abaixo, mais abaixo. E conforme a profundidade aumentava, os espectadores começaram a sentir que algo estava errado. Por que há tantos peixes monstruosos? Embora se diga que a camada monstro é metade água e metade peixe monstro com algum exagero, isso é mesmo assim um pouco demais. Parece quase 5 vezes mais do que eles costumam ver nas transmissões de Paran. Se antes eles encontravam um a cada 5 minutos, agora eles encontram um a cada minuto. E eles ainda nem chegaram à colmeia. Até mesmo espectadores que não sabem nada sobre o mar, além de dizer ele é muito perigoso, podem sentir que algo está errado neste ponto. Então eles entram freneticamente no chat, perguntando o que está acontecendo. Por que existem tantos peixes monstros? Encontro de espectadores kkkk. Se é assim quando descemos apenas 1 quilômetro, quantos serão quando entrarmos na colmeia? Parece que você percebeu. É isso mesmo. Tem bastante peixe monstro nas Bermudas. De fato, nas Bermudas há muitos peixes monstruosos. Bastante. Quantos? O número de peixes monstro que habitam a área ao redor da colmeia é cerca de 5 vezes maior que o de outras colmeias, e o número dentro da colmeia é quase 10 vezes maior. E a razão para isso ainda é um segredo. Vamos lá. Lá vamos nós de novo, estamos ferrados. O que há com essa explicação de tempo limitado, droga? Vamos, não continue fazendo birra. O que você vai fazer se a gente fizer birra, hein? Um espectador sendo repreendido pelo apresentador por fazer birra. O que você quer dizer com, droga? Não é um momento, Por que a conversa está fluindo assim?
Paran ficou perplexo, apesar de ter liderado o caminho, não apenas liderado, mas pavimentado a estrada e até colocado placas indicando que ela deveria seguir nessa direção. A consciência social de Paran parece cair ao nível de um peixe sempre que a transmissão começa. É porque ela ainda não está acostumada a ser vista como mulher. Se você continuar dizendo coisas estranhas, você realmente vai levar uma bronca. Como resultado, tão naturalmente quanto respirar, cada comentário é um golpe crítico, sem nem mesmo dar um momento para respirar. Hoje também ela ficou com uma expressão idiota enquanto observava a janela de bate-papo explodindo. E normalmente, como sempre, Paran teria ficado nervoso, observando a janela de bate-papo queimar e então postado um bate-papo com emoticons ou tomado alguma medida forte para suprimir o bate-papo, o que teria sido o fluxo típico. Mas hoje ela não podia fazer isso. Colidir. No meio de sua discussão com a janela de bate-papo, o espaço bem em frente a Paran se estilhaçou e um portão se abriu. Cová! Um peixe-monstro saiu de dentro numa velocidade assustadora, como se o próprio espaço tivesse se quebrado como uma janela quebrada. O lugar onde Paran estava há pouco havia se tornado nada menos que um portão monstruoso de 20 metros de diâmetro. Puta merda, isso me assustou. O que foi isso? Isso não é um portão? Paran evitou a colisão com o peixe-monstro desviando para o lado como se esperasse isso. Embora na realidade não fosse expectativa, mas reação. Graças a esse evento repentino, o assunto mais comentado na janela de bate-papo mudou naturalmente para o portão bem diante dos seus olhos. Depois de um momento de surpresa, como convém à sua transmissão, onde os caçadores constituem a maioria dos espectadores, pessoas que conseguiam reconhecer o que era aquilo começaram a aparecer rapidamente. Este é um portão. Achei que os portões do fundo do mar seriam um pouco diferentes. Mas que tipo de portão abre assim? A aparência de vidro quebrado, o fato de que um monstro saiu de dentro e o interior escuro como breu, onde você nem consegue ver o que tem lá dentro. Essa é, sem dúvida, a aparência dos portões que eles veem no chão. Entretanto, como o espectador apontou, esse portão tinha uma coisa diferente dos outros portões. Sério, que tipo de portão abre assim? Se algo assim acontecesse em terra, não seria uma catástrofe instantânea? Poxa, agora que você mencionou que abre em terra, é assustador pra caramba. Em termos gerais, um portão é um fenômeno que ocorre de uma forma que permite que os humanos em terra lidem com ele de forma suficiente e gentil. Cerca de um mês antes de um portão se abrir, uma rachadura se forma no ar com um som como crack, crackle. Isso é chamado de fissura. Observando a aparência e o tamanho dessa fissura, você pode ter uma ideia aproximada de quando o portão se abrirá e que tipo de monstros sairão dele. Então, o grande sistema de portões que Hunter Ansible construiu enquanto estabelecia haréns por todo o mundo é ativado, evacuando moradores próximos, mobilizando caçadores afiliados ao governo, e a associação emite uma solicitação de subjugação de portões. Finalmente, no horário programado, a fissura gradualmente se alarga e eventualmente se abre com um estrondo. Clang, clang, e os caçadores normalmente formam uma linha defensiva e se envolvem em uma batalha defensiva até o portão se fechar. Bem, se eles vão se envolver em uma batalha defensiva, entrar para uma limpeza ou designá-la como uma masmorra e deixar o governo administrá-la é uma questão a ser decidida depois, mas normalmente é assim que acontece. A questão é que esse portão na frente deles apareceu sem aviso, sem nenhum sinal, assim, em menos de 5 segundos, ele apareceu e cuspiu monstros. Quá! E continua cuspindo-os para fora. Se algo assim acontecesse em terra, seria um desastre daquele dia em diante. Com que frequência e quão amplamente você acha que esse portão aparece? Ao ouvir as palavras de Paran, os espectadores congelaram por um momento. A resposta é muitas vezes, muito amplamente. Das profundezas da colmeia das Bermudas até logo abaixo da superfície, e até mesmo na altitude onde os aviões voam, esses portões aparecem. Se você encontrar um portão como esse, retornar está fora de questão. Navios que encontram peixes monstruosos em pontos cegos invisíveis, ou aeronaves que encontram pássaros monstruosos, são destruídos sem chance de reagir e afundam no fundo do mar. Esta é a verdade sobre a colmeia das Bermudas. É por isso que os navios desaparecem. Depois de ouvir a explicação de Paran, os espectadores finalmente entenderam a verdade sobre o Triângulo das Bermudas, sim, certo. Em vez disso, eles se esforçaram ao máximo e começaram a fazer ainda mais perguntas. Por que isso acontece? E só nas Bermudas? É uma pergunta razoável. Por que esse fenômeno bizarro, que não ocorre em nenhum outro lugar do mundo, só aparece neste lugar específico chamado Triângulo das Bermudas? Claro, Paran também sabe o motivo disso e pretende contar aos espectadores. Não se sabe se os espectadores terão suas dúvidas esclarecidas depois de ver essa verdade ou se terão ainda mais dúvidas. Paran sorriu discretamente e desceu ainda mais. Capítulo 79. A descida de Paran continuou. A localização da colmeia das Bermudas é a uma profundidade de 3 km. A posição atual de Paran é a 1,5 km de profundidade. Quanto mais fundo ela vai, mais peixes monstruosos aparecem. Paran estava intencionalmente diminuindo sua velocidade de descida para dar aos espectadores a alegria da dedução, permitindo que eles especulassem livremente sobre o estado atual do Triângulo das Bermudas conforme desejassem. Entretanto, os fenômenos que eles tentavam deduzir eram tão extraordinários que mesmo com muitas pessoas quebrando a cabeça, nenhuma teoria plausível surgiu para explicar todas essas ocorrências. Para dar alguns exemplos, houve uma especulação de que poderia haver uma mãe ou um local de reprodução na colmeia das Bermudas colocando ovos monstruosos a uma taxa de 1 a cada 3 segundos. Isso foi rapidamente refutado. A esmagadora maioria dos incontáveis peixes-monstro do Triângulo das Bermudas eram peixes-monstro nascidos em portões, já que criaturas que vêm de portões não podem se reproduzir. Além disso, essa teoria também não conseguia explicar a formação dos portões.
O palpite mais próximo foi a hipótese de que há uma masmorra enorme no fundo do mar. Embora portões aparecendo sem fendas seja certamente uma anomalia sem precedentes, se você distorcer um pouco seu pensamento, há fenômenos semelhantes em terra. Ocasionalmente há portões com estabilidade muito alta que permanecem no mesmo lugar por um período tão curto quanto algumas semanas ou até vários meses. Nesses casos, ocorrem fenômenos que os diferenciam de outros portões que apenas expelem alguns monstros e desaparecem. A primeira é a transferência do ambiente sobrenatural. Estruturas estranhas ou objetos naturais do outro mundo são transferidos através do portão, mudando o ambiente da área. Esse ambiente alterado é o que chamamos de masmorra. Segundo, enquanto a masmorra existir, a frequência de pequenas fendas ou portais que ocorrem em sua vizinhança aumenta. Portões que normalmente apareceriam uma vez por mês ou mais começam a aparecer semanalmente na masmorra. No entanto, eles são muito pequenos em tamanho, e o nível dos monstros que eles produzem é tão baixo que apenas 2 ou 3 caçadores de rank podem fornecer defesa completa. De acordo com pesquisas acadêmicas, esse fenômeno ocorre porque o portão estável torna o ambiente ao redor mais instável. É semelhante a como uma parte rachada do vidro, se deixada sem manutenção por muito tempo, torna a área ao redor mais propensa a rachaduras. E se houver alguma forma especial de calabouço sob o Triângulo das Bermudas, isso não causaria aparências semelhantes ao que estamos vendendo agora? Essa é a explicação. Paran aprovou a teoria. Ela até a elogiou, dizendo que estava bem feita. É um palpite bem próximo. Quanto a outras especulações que surgiram bem, há um buraco negro embaixo, energia cósmica está reunida aqui, na verdade é tudo falso e assim por diante. Independentemente de as especulações estarem certas ou erradas, Paran também se divertiu trocando mensagens de bate-papo com os espectadores depois de um longo tempo. Além disso, como a maioria dos peixes monstruosos que eles geralmente encontravam eram versões mutantes dos peixes da Terra, havia uma certa emoção em ver peixes puros de outro mundo que tinham saído dos portões. Entretanto, o tempo para chegar à colmeia era inevitavelmente atrasado, pois os peixes monstruosos que saíam dos portões, fiéis à sua natureza, enlouqueciam e atacavam assim que viam um humano, pensando nela como comida. Sempre que Paran se aproximava, eles imediatamente usavam truques estranhos e atacavam. Então, depois de nadar por alguns minutos, algo de repente abria a boca atrás dela. Um globo ocular aparecia na borda da tela e algo de repente saltava para fora. Eu não devia te mostrar isso. Vou desligar a tela. A tela ficava preta de repente, e o som de um bebê chorando era ouvido de todas as direções então. Ok, estamos bem agora. Paran ligava a tela novamente como se nada tivesse acontecido. Sustos repentinos, uma atmosfera assustadora e uma tensão de tirar o fôlego. Ainda bem que foi uma transmissão diurna. Se fosse de madrugada, nossa. Então, quando a tela de Paran de repente ficou escura no ponto de 2 quilômetros de profundidade, você pode imaginar como os espectadores reagiram. Não. Lá vamos nós de novo. O UFC de sempre. Narg. A tela que momentos antes era de uma cor para intensa, de repente ficou preta como breu, mergulhando literalmente numa escuridão total, onde nem 1 centímetro à frente era visível. Porém, desta vez não foi Paran quem desligou a tela. A visão de Paran também ficou instantaneamente escura. Estava tão escuro que ela não conseguia nem ver a própria mão bem na frente dela. Não importa quão caótico e aleatório o brilho na camada do monstro possa ser, ele nunca é tão errático. Seja um monstro, um objeto ou qualquer outra coisa, significa que ocorreu uma anomalia. Os espectadores que acompanham as transmissões de Paran há algum tempo agora sabem bem o que significa quando sua tela fica escura. É um sinal de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E essa especulação provou estar correta na maioria dos casos, inclusive desta vez. Então é isso. Paran foi o primeiro a entender a situação. Faz tempo que não vemos isso. Quase simultaneamente com sua visão ficando escura, ela descobriu que tipo de monstro havia aparecido, como lidar com ele e até mesmo como usá-lo para a transmissão. Devido ao atraso na transmissão, sua perspectiva estava à frente dos telespectadores, e seu conhecimento sobre peixes monstruosos era muito superior. Primeiro, como não só a câmera, mas também a visão de Paran ficaram totalmente escuras, não se tratou de um ataque mental. Se fosse, uma habilidade teria sido ativada. Em outras palavras, a escuridão atual era um fenômeno físico, como a gravidade ou a condução de calor. E quando ela tentou purificar a água ao redor como um teste, a habilidade Espelho Claro, água parada está ativa. Consigo ver claramente. Ela confirmou que conseguia ver o braço muito bem. Isso significava que o pigmento preto estava dissolvido na água. O monstro passou pela sua mente. Não poderia haver um método de caça mais fudido. Mas a vida é cheia de reviravoltas inesperadas. Quem é Paran senão uma pessoa talentosa que se destaca em usar as situações a seu favor, transformando crises em oportunidades? A transmissão tem faltado um pouco de terror ultimamente, pensando calmamente em coisas que deixariam os outros indignados se as ouvissem. Ela resolveu deixar nossos preciosos espectadores experimentarem a sensação de estarem sendo caçados por Tenebris. Tenebris, escuridão em latim. Quem a nomeou foi bastante intuitivo. Geralmente, os peixes monstruosos que usam a escuridão para caçar podem ser categorizados em 2 padrões de comportamento. Uma delas é a emboscada. Ao contrário dos peixes comuns de águas profundas, cujos olhos se degeneraram por viverem em locais naturalmente escuros, muitos peixes monstro que vivem na camada de monstros, com sua luminosidade irregular, dependem da visão. Esse método envolve bloquear a visão e emboscar a partir de um ponto cego. O segundo é atraente. Este método envolve emitir luz na escuridão para atrair peixes monstruosos menores. Mesmo com a inteligência de um golfinho, é óbvio que é uma isca, mas peixes monstruosos ainda são peixes, afinal.
Com exceção de algumas espécies especiais, eles seguem a luz estupidamente. Tenebris pertence ao tipo de atração, mas diferente de outros peixes monstruosos que simplesmente acendem uma luz, seu nível de atração é bem sofisticado. Ela dá presa à sensação de estar escapando de um espaço escuro e negro. É um tipo de pigmento preto, como tinta. Para esse tipo de peixe monstro, é mais seguro escapar da tinta primeiro e depois pegá-la de fora. Paran blefou para a janela de bate-papo. Claro, embora esse seja um método padrão, ele não funciona para Tenebris. É melhor ficar parado e despachá-lo rapidamente ao detectar som. Mas a janela de bate-papo, sem saber disso, ficou alvoroçada, dizendo coisas como ótima ideia, e vamos sair desse lugar escuro. Eu pensei que ela ficaria parada e faria algo como sinta o horror cósmico. O grande rei Van. Vamos sair antes que chegue. Agora, se você comparar este lado com aquele, verá uma sutil diferença na escuridão. Vamos em direção ao lado mais claro. É aqui que a sofisticação de Tenebris aparece. Ele controla com precisão a quantidade de tinta, a ponto de somente peixes gigantes sensíveis o suficiente à luz para cair na isca conseguirem detectar a diferença. Paran continuou nadando em direção à área um pouco mais brilhante. E conforme o ambiente ficava visivelmente mais claro conforme ela avançava, as expressões dos espectadores também se iluminavam quando de repente, crocante, 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 baque, como se nunca tivesse sido brilhante, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Os arredores estavam novamente mergulhados na escuridão completa. Só então Paran ligou o holofote que havia mantido apagado. Pessoal, vocês acabaram de morrer uma vez. Quando voltaram a si, já estavam dentro da boca do monstro. O som de baque era o som da boca fechando. Lá dentro, cadáveres de peixes monstruosos que tiveram um destino semelhante estavam espalhados, e fragmentos do que pareciam ser navios e aviões estavam aleatoriamente incrustados em sua boca, agindo como um segundo conjunto de dentes. De jeito nenhum. Isso é uma alucinação? Os espectadores estavam atordoados com a reviravolta inesperada que eles não vivenciavam há algum tempo. Suas cabeças giraram novamente ao perceberem que a entidade que os atingiu por trás era um peixe. Ao ver Paran continuando calmamente sua explicação, eles pensaram, essa mulher está fazendo isso de novo, fazendo suas cabeças girarem pela terceira vez. O mar é perigoso pra caralho, droga. Ela havia provocado reações bastante desejáveis em abundância. Hashtag. De qualquer forma, depois de todas essas reviravoltas, finalmente a 2,7 quilômetros abaixo do nível do mar, era hora de encarar a verdade sobre o Triângulo das Bermudas. Paran de repente desligou todas as telas das câmeras. Que porra é essa? O que há com esse fechamento forçado dos olhos? Abra os olhos. Abra os olhos. Lá vamos nós de novo com essa besteira. Incapazes de aceitar a mudança repentina na situação, eles resmungaram e reclamaram. Mais uma vez, eles entregaram seu direito de controlar suas emoções a Paran. Ah, espera um momento. Deixa eu tentar criar um efeito dramático, ok? Diz a mulher cujo cotidiano é um drama, falando agora de efeitos dramáticos. Levemente picado. Tudo bem. Te mostro em exatos 15 segundos. 15, 14. Paran ajustou sua posição lenta e meticulosamente para revelar a visão completa da colmeia. 10, 9, 8. Se você observou bem as características das colmeias até agora, deve ter notado que elas se assemelham a artefatos humanos, coisas da Terra. 5, 4, 3. Entretanto, há um ponto que precisamos abordar aqui. O que exatamente se enquadra na categoria de coisas da Terra? Em outras palavras, esses artefatos modernos que a colmeia imita. 3, 2, 1. Eles são artefatos modernos, ou são artefatos deste mundo, uma fantasia moderna. Agora está aí a verdade sobre o Triângulo das Bermudas. Uma rachadura enorme, armas suspensas no ar, barricadas de ferro. Esta é a colmeia das Bermudas. Nós a chamamos de linha de defesa do portão. Um portão pode realmente ser considerado parte da paisagem da Terra? O Bermuda Eve respondeu a essa pergunta com um sonoro sim. Um portão com um diâmetro de 700 metros apareceu diante deles. Capítulo 80. A colmeia das Bermudas parecia exatamente uma cena de bloqueio de portão transportada diretamente da Terra atual. Até mesmo o arranjo das barricadas era idêntico ao usado atualmente na Terra. É a tática usada no manual de resposta ao portão dos monstros criado por Hunter Ansivo. Paran lembrava-se bem dos detalhes, pois era uma parte que ela havia lido com interesse. Primeiro, uma barricada primária feita de aço grosso é colocada ao redor do portão e nas proximidades. Chapas de borracha reforçadas são empilhadas para serem usadas como material suplementar em caso de emergência. 2. Passagens para os monstros escaparem são construídas nas 4 direções cardeais leste, oeste, sul e norte. E os monstros que passam por essas passagens estreitas são atacados concentradamente pela equipe externa, composta por caçadores de baixa patente e artilharia tradicional. 3. Cerca de 3 a 4 caçadores de alto escalão esperam no topo das barricadas e eliminam rapidamente quaisquer monstros de alto risco que a equipe externa não consiga controlar antes de se retirar. 4. O processo acima é repetido em turnos de 3 a 4 até que o portão se feche. Certamente era aquele arranjo que Paran tinha visto até o ponto do tédio. E os espectadores que estavam 10 vezes mais acostumados à supressão de portão do que Paran, também reconheceram essa configuração familiar.
Contudo, eles não tinham capacidade mental para prestar atenção nisso. Ao verem a colmeia das Bermudas surgindo diante deles, os espectadores não conseguiam nem pensar em fechar a boca, que estava escancarada em uma mistura de horror e espanto. O portão de 700 metros de diâmetro ainda estava expelindo incessantemente peixes monstruosos grandes e pequenos, e ao redor dele, portões grandes e pequenos apareciam e desapareciam a cada poucos segundos. Como a maioria dos espectadores de Paran eram caçadores, eles puderam rapidamente perceber o quão insana era a cena diante deles. Na verdade, mesmo que uma pessoa comum, não um caçador, visse isso, o resultado não seria muito diferente. Havia informações que Paran mencionou diversas vezes em suas transmissões. Não sei quando essas coisas começaram a existir. Elas já estavam lá quando entrei no mar pela primeira vez. As colmeias e os objetos já existiam há muito tempo. Urticárias não podem ser destruídas. Para ser mais preciso, a intervenção física é impossível. Você não consegue nem arrancar um pedaço delas, e nem mesmo inserir uma agulha nelas. A destruição era impossível. A própria Paran já havia demonstrado isso. Então essas coisas, aquelas coisas que não podem ser destruídas, coexistirão com a humanidade nesta terra para sempre. Um portão de 700 metros que não pode ser destruído de forma alguma existiria eternamente, enchendo este mar com monstros gigantes e misteriosos. E mesmo quando estivesse cheio, continuaria existindo infinitamente e expelindo o mal. Assim como a gravidade existe, assim como a luz reflete. Como um fenômeno natural governado por uma imensa e imutável lei cósmica. O que um ser humano tão humilde poderia fazer diante de um desastre tão colossal? As expressões daqueles que assistiam à transmissão rapidamente endureceram. O mar é perigoso. Não é o tipo de perigo sobre o qual eles costumavam falar meio brincando, meio falando sério. O mar é assustador. É um tipo diferente de medo do aparecimento repentino de peixes monstruosos e repugnantes. Estavam com medo e aterrorizados, mas não havia nada que pudessem fazer. Não ousavam nem tentar. Agora, uma imagem sólida e indelével estava gravada em suas mentes. A partir de então, sempre que viam o mar, eles se lembravam dele vagamente, às vezes vividamente. O desastre inconfundível e imutável que existia no fundo, claramente, certamente para sempre. Sentiam-se sufocados. Sentiam o peito apertado. Eles sentiam que não podiam ficar parados. Sentiam que precisavam fazer alguma coisa, qualquer coisa, para superar aquela ameaça. Mas o quê? Como? O que eles estavam pensando? Não houve resposta. Eles não podiam fazer nada. Desde o começo. Até o fim deste mundo, eles não poderiam fazer nada. Paran coçou o queixo enquanto observava a janela de bate-papo ficar mais lenta. Ela pensou que aqueles que estavam assistindo à transmissão durante todo esse tempo estariam de alguma forma dispostos a aceitá-la. Mas parecia que ainda era um pouco cedo para os espectadores. Paran sabia muito bem como eles se sentiam agora. Ela se lembrava vividamente dos próprios sentimentos quando viu aquilo pela primeira vez. Até certo ponto, era verdade que ela havia guiado os espectadores a se sentirem dessa maneira. Mas terminar ali não era algo que Paran queria. É claro que Paran pretendia que as pessoas temessem o mar e fossem vigilantes, mas, no fim das contas, o que ela desejava era a felicidade das pessoas. Essa era uma crença que Paran sempre teve. Foi também a razão pela qual ela salvou Shin-Yuna sem hesitar. Ela não tinha nenhum desejo de ver as pessoas se debatendo em medo indescritível. Então, em vez de o mar vai me matar, a intenção de Paran era mais próxima de estou seguro em terra. É uma postura semelhante, mas nitidamente diferente. Portanto, era natural que Paran sentisse a necessidade de tranquilizá-los. Se ela não tivesse pensado em como fazer isso, ela não teria vindo aqui. Então, qual foi o método que Paran pensou? O que mais senão uma abordagem direta? A maneira de enfraquecer o medo de algo absoluto e imutável era simples. Basta mostrar que os humanos poderiam fazer algo contra isso. Se o efeito visual fosse dramático, melhor ainda. E felizmente havia um camarada perfeito que atendia a ambas as condições. Até morava perto. Aproveitando o clima caótico, Paran mandou uma mensagem rápida para Diego. Paran, é hora de sair. Paran, 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 Paran. Infelizmente, Diego não conseguiu verificar suas mensagens porque estava coberto de metal da cabeça aos pés. Então eles decidiram se comunicar enviando mensagens para seu telefone em intervalos regulares. Zumbido, 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 zumbido. 2 vibrações rápidas, uma pausa curta e depois 3 vibrações rápidas novamente. Era um sinal pré-arranjado. Em menos de 10 segundos, uma figura misteriosa em um traje de mergulho de pressão de corpo inteiro apareceu na tela de transmissão de Paran. Até mesmo os espectadores que estavam sentindo emoções indescritíveis voltaram sua atenção para essa nova figura. Quem é? O que é? É um peixe-monstro? Chamá-lo de peixe-monstro é um pouco duro, você não acha? Talvez seja um pouco compreensível. Na verdade, Paran tentou atacá-lo na primeira vez em que se encontraram. Naturalmente, um gigante de 500 metros de altura apareceu na frente dela. Era difícil imaginar que ele fosse humano. Desta vez, eles concordaram que ele apareceria em seu tamanho normal para diminuir o choque dos espectadores. Deixe-me apresentá-lo. Este é Diego Lopes Martim, conhecido. Você conheceu outra pessoa da última vez, certo? Ah, entendi. O ambiente é intenso. Sinto falta de ozone. Ele tem um bom impacto visual. Um portão gigante enterrado no fundo do mar, e um mergulhador flutuando na frente dele. Tinha uma atmosfera pesada, sombria, um tanto misteriosa e pungente, com a qual Paran, em seu traje completo, jamais poderia sonhar. Talvez eu devesse tentar usar isso na próxima vez. Paran continuou falando bobagens. De qualquer forma, ela tinha que fazer o que precisava ser feito. Depois de apresentar Diego brevemente, Paran foi direto ao ponto. Agora, pessoal, eu entendo como vocês se sentem olhando para aquele portão gigante. Eu sou um caçador, e vocês provavelmente também são. Então
então podem sentir um medo deprimente ao relembrar suas experiências diante de portais. Mas, a expressão de Paran ficou séria. Mas eu não quero que você tenha medo apenas do mar, dos peixes monstruosos e dos fenômenos, e estrague o seu dia. Eu só quero que você sinta o quão seguro é o chão em que você pisa, e permaneça nele. Na verdade, sua expressão era sempre séria. Suas intenções nunca vacilavam. Então, hoje, eu só quero que vocês vejam o que podemos fazer e não tenham muito medo. Paran acenou para Diego. Diego acenou de volta para Paran e começou a se aproximar da colmeia sozinho. Vamos observar de longe. Paran recuou até que Diego ficou quase invisível. Não conseguimos ver nada daqui. O anfitrião deve ter algo planejado. Por fim, à medida que Diego se afastava, até mesmo sua pequena figura se tornou invisível. Pensando que isso era suficiente, Paran enviou um sinal via texto. Estrondo, estrondo, estrondo. Com um som que fez o chão tremer ao longe, Diego começou a crescer. 10 metros, 20 metros, 50 metros. Nossa, o que houve com essa gigantificação? É realmente enorme. Qual é o recorde mais alto em terra? 67 metros e 38 centímetros na Coreia. Por que você sabe disso tão precisamente? KKKK. Sou eu. Uau. 60 metros, 67 metros, 38 centímetros, 100 metros. Que diabos? 150 metros, 200 metros, 300 metros, 500 metros. Diego, agora gigantizado ao seu tamanho máximo, ficou ao lado do portão e olhou para Paran com um baque-baque. Tchau. Como está? Tchau, minha bunda. Quantos metros são esses? Parece ter uns 500. Para onde foram os 67 metros e 38 centímetros? Sim, eu vou morrer. O cérebro humano é muito astuto. Não importa quão avassalador algo seja, se houver um oponente contra ele, a coisa original será subestimada. Mesmo que tanto o original quanto o oponente sejam igualmente enormes e impressionantes. É exatamente esse o caso agora. O portão de 700 metros era certamente assustador, mas com uma pessoa de 500 metros parada ao lado dele, parecia administrável. Somente isso por si só atingiu o objetivo original de Paran. Mas ela não pretendia parar por aí. Rugido horror, Diego de repente se agachou como se estivesse reunindo forças. A área vibrou e um som desconhecido e assustador ecoou descontroladamente. Hein? O quê? O quê? Os milhares de peixes monstruosos, grandes e pequenos, que estavam perto do portão foram subitamente atraídos para Diego como se estivessem sendo sugados. Agora você pode ficar tranquilo, certo? Paran sorriu confiantemente. As habilidades de Diego não se limitavam à gigantificação. Ele tinha outras habilidades, é claro. Os peixes monstruosos que estavam sendo sugados em sua direção com uma força tremenda. Bum, bum, bum. Começou a explodir de uma maneira horrível. Sangue, carne, pedras mágicas e luz branca espalhados por toda parte. Paran nadou com força para não ser sugada. Se ao menos pudesse distinguir amigos de inimigos, seria uma habilidade realmente ótima. Ainda assim, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Provavelmente foi porque ela sentiu isso instintivamente. Que ela havia incutido mais do que apenas medo nas pessoas hoje.